Olá, seja bem-vindo ao Luz Bíblia e Reflexão, programa da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. Certa vez eu conversando com um amigo, pastor, ele contava de alguns problemas que ele teve, coisas sérias que ele passou na vida dele e de como que isso abalou a fé dele, né? E nas palavras dele próprio ele dizia assim: naquele momento eu tive muita dúvida a respeito da minha fé, a respeito daquilo que eu cria, por que Deus permitiu que eu passasse por aqueles problemas e tal. Isso abalou muito a fé dele. Eu confesso que eu ouvi isso de um amigo pastor, mexeu comigo. Porque a gente tem aquela coisa de esperar que a figura do pastor seja um ser superior a nós mesmos, né? Que seja uma pessoa que tem uma ligação tão especial com Deus, e por isso ele é pastor, por isso ele está naquela condição e tal. Mas isso já tem algum tempo e a gente amadurece na fé, né? A gente amadurece com o tempo e começa a perceber que, na verdade, todos estamos no mesmo barco. O pastor ele tem a responsabilidade dele, os presbíteros, os diáconos, aqueles que são professores, mestres, né? Todos eles têm, a sua particularidade no reino, né? Todos nós trabalhamos em função do reino de Deus, todos nós temos os nossos dons, diferentes dons dados por Deus, e assim também são os pastores, líderes, como eu falei. Só que eles são pessoas de carne e osso como nós, né? E reconhecer isso me fez me lembrar de Tomé. E eu queria ler com você o texto que está em João, no capítulo 20. A partir do versículo 24, é o evento após a ressurreição de Cristo, e os discípulos estavam naquele burburinho, alguns já tinham tido contato com o próprio Cristo, e é sobre isso que a gente vai ler aqui, nesse contexto. A partir do versículo 24, o texto diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E o texto diz aqui que Jesus se dirige diretamente a Tomé e diz assim: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O restante do texto aqui é bem conhecido, né? Quando Jesus diz assim: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. No versículo 30 segue aqui dizendo que João, né, que é o escritor do livro, dizendo que Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão registrados nesse livro. Estes que estão aqui, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tomé é uma daquelas figuras que entrou para a história como um exemplo de incredulidade. Nós pegamos assim outros exemplos de pessoas, de personagens bíblicos, que esse aqui era o do coração duro, esse aqui era o bondoso, esse aqui era o nervoso, né? A gente tem a tendência de fazer isso como se a vida da pessoa se resumisse só àquele trecho da Bíblia que você leu e tirou, a sua percepção de quem era aquela pessoa. Mas o fato que Tomé estava com Jesus, assim como eu e você. Tomé andava com Cristo, ouvindo de Cristo, aprendendo as verdades do reino, assim como eu e você. E Tomé, por uma razão que não dá nem para dizer que é injusta, né? Ele viu o próprio Cristo ser crucificado, ser morto e ser sepultado. E ele teve dúvidas da sua fé. Naquele momento talvez de decepção, decepção não é a palavra, frustração é o que ele sentia naquele momento, eu acredito, e isso trouxe incredulidade ao coração dele. E nós, eu e você, estamos sujeitos à mesma coisa. A gente está andando no caminho do Senhor, nós somos salvos pelo Senhor, mas em algumas ocasiões problemas se abatem sobre a nossa vida de uma forma tão terrível que isso gera falta de fé em nossos corações.
Isso coloca dúvidas em nossos corações. Eu vi isso acontecer com algumas pessoas na minha caminhada cristã. Graças a Deus não passei por uma situação parecida, mas eu entendo que você pode estar passando por isso. Isso não quer dizer que você perdeu a sua salvação. Isso não quer dizer que Tomé perdeu a sua salvação. Nós somos humanos, nascidos em pecado, falhos, né? E é pela graça de Deus que nós estamos nessa caminhada. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa consciência mudada automaticamente, não é pelas obras que nós fazemos. Nós fomos alcançados por Cristo. E Ele conhece a minha e a sua dificuldade. Então, quando esse momento chegar, se ele chegar e se abater sobre sua vida, talvez você esteja passando por isso agora, esteja colocando alguma coisa, colocando em dúvida a sua fé. Eu não vou aqui entrar em conjecturas a respeito do que, né? Se é um filho doente, se eu não sei. Mas você sabe, se você está passando por isso, se passou. E se você talvez não esteja passando agora, mas vier a passar, eu quero te dizer uma coisa. Faça como Tomé, não se afaste de Jesus. Faça como Tomé, permaneça junto com seus irmãos em Cristo. E permita que o próprio Jesus traga a você a realidade da fé. Permita que o próprio Jesus restaure e acabe com essa dúvida que há no seu coração. Você pode passar por isso, meu irmão, pode passar. É plenamente possível que você passe por isso. É o ideal? Não. Mas tem tantas outras coisas que não são o ideal que a gente busca e a gente cai nessas ciladas da vida, né? O dia mau chega para todo mundo. O próprio apóstolo Paulo dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer é isso que faço. Porque há essa luta, há esse conflito entre o Espírito de Deus que habita em nós e a nossa natureza imperfeita e pecaminosa. Então, se o dia mau chegar e você estiver em dúvidas em relação à sua fé, em dúvidas em relação ao plano de Deus para a sua vida, a recomendação que eu deixo para você é essa. Se coloque aos pés de Jesus e permita que Ele, e somente Ele, traga você de volta ao caminho de fé. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Isso falou muito comigo e eu espero que fale contigo também.